E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Baki novamente aqui no canal. Hoje nós falamos um pouco sobre o Pico. A gente fez aí um vídeo, no caso até mesmo eu fiz esse vídeo como forma de mostrar mais quem é o Pico, né? Porque algumas pessoas começaram a comentar umas coisas que eu olhei assim, mano, a galera não conhece Pico não. E aí, nesse próprio vídeo, eu tive alguns comentários interessantes e eu gosto disso, quando tem aquele contra-argumento, né? A galera começa a argumentar e tá, dar a sua opinião, aí eu dou a minha e tal. E nesses argumentos veio aí um comentário que é sobre o estu de Pico aí a uma repórter. E isso eu até expliquei, né? Que era uma coisa relacionada ao modus operandi da fêmea e do macho antigo, né? Ele pensou que ela tava dando em cima dele e aí ele foi, porque ela se aproximou, até mesmo falado isso na obra em si. Mas o fato é que isso me deu a ideia de falar sobre isso, o futuro da obra Baki. Será que teremos filho de Pico? Será que teremos filho de Baki? O que teremos com relação ao futuro de Baki? Ou simplesmente Baki acabará, no caso, quando a saga dele mesmo acabar? Porque nós sabemos muito bem que Baki em si, ele tem crescido cada vez mais, né? Tendo ali remanescentes dele, spin-offs, sagas canônicas que não fazem parte da saga principal. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, sabendo disso, agora a gente vai entrar no papo. Futuro de Baki, o que a gente pode ver de Baki aí? Temos 3 tópicos que eu quero trabalhar aqui, que eu quero conversar com vocês aqui. O primeiro dele é sobre Pico, né? Já que a galera falou isso no vídeo recente que eu postei, né? Contando aí sobre a Katsumi, Pico e os demais que lutaram com ele. A turma falou sobre o estu, ou no caso a cópula, vou chamar assim, porque Pico é quase um animal, né? Por mais que ele tenha aquela honra, aquele respeito dele, mas isso está tudo no instinto dele e é bem complexo a mentalidade de Pico. E aí, o que acontece é que em dado momento, né, Pico está sendo levado para o Japão, só que eles começam a tratar Pico de uma forma diferente, como se fosse realmente como os demais, que tem um senso de sociedade, que tem aquele senso igual ao homem, né, que olharia para uma mulher, essa mulher se aproximaria do homem e ele dizia, oh, que legal, vamos conversar. Não, ele simplesmente não iria agir assim, pois Pico ele age de uma forma diferente. Nós sabemos, nós temos a ideia de que tanto a fêmea como o macho naquela época, eles simplesmente olhavam um pro outro e vamos lá, como um animal. Dependendo da teoria que você acredite, né, da evolução das espécies. Se você for mais pro lado religioso, então isso não acontecia, era como se fosse hoje, no caso, os humanos, os homens tinham uma plena consciência de tudo e ali tinham amor e tal. Mas não era assim no modus operandi de, no caso, Pico naquela época, era algo mais animalesco. Então o que acontece é que ele chega lá e tem um ato no meio de todo mundo, em praça pública, onde, no aeroporto, no caso, onde a jornalista é pega por ele, por ela se aproximar demais e por ela ficar muito próxima a ele, ele acaba meio que se apaixonando por ela, ele até alisa o rosto dela, olha pra ela, acha ela bonita e tal. E aí, o que rola é que simplesmente eles têm o ato ali. Naquele momento, surgiu uma ideia, ou pelo menos um pensamento na cabeça de todo mundo. Peraí, Pico engravidou essa mulher ou não? O que foi que aconteceu ali? Foi ou não foi? Inclusive o Pico ficou dormindo, né, depois que acontece a resenha, porque pra ele já acabou, ele copulou, tem que descansar, é igual ao animal, é bem engraçado a gente explicando isso. E aí, quando rola tudo isso, ficamos com essa indagação, cadê o filho? Vai ter, não vai ter? Só que esse acontecimento faz um ano que aconteceu, um ano na escala do caso da obra Baki em si, dos personagens em si. Lembrando que não dá para contar com uma linha temporal flutuante, que é os anos que são mostrados. Por exemplo, Baki passou um ano de idade, só que na obra o cara diz que foi 20 anos, mas só foi um ano de idade que rolou de fato, não é para levar em conta a linha do tempo flutuante. Então, teoricamente, aquela mulher, se ela engravidou e no caso ela não decidiu abortar porque não foi com a vontade dela, não queria, se ela não abortou ali, o que acontece é que provavelmente a gente vai ter um Picozinho. E aí seria interessante porque seria a mistura de uma genética moderna com a genética, no caso, nos genes, né, ancestral. E aí sairia um Pico com um desenvolvimento diferente ósseo.
E seria interessante, porque a gente teria ali um que conseguiria falar melhor, porque a gente sabe muito bem que o Piccolo ele tem dificuldades para falar por causa do desenvolvimento das cordas vocais e tal, um monte de coisa que é explicada lá. E aí a gente tem esse personagem que pode vir a surgir, e se já nasceu, não for mostrado ainda, e o próprio Itagaki pode trabalhar isso. Quem Itagaki vai fazer o tal de Shippuden aí, história já além? Cara, eu penso que sim, mas esse ponto a gente vai deixar pro final. Primeiro a gente tem isso aí, então existe a possibilidade de continuidade da história de Piccolo. Apesar que Piccolo é jovem pra caramba, ele não é velho, é até dito no mangá que ele é um cara jovem. Tipo assim, bem, talvez até mesmo da idade de Baki ou até mais novo. E também a gente tem o próprio Baki, né? O Baki em si, ele é um cara que está em um relacionamento com a Kozue. E esse relacionamento vai gerar frutos, Baki vai ter um filho com ela em certo momento. Por enquanto não, porque o acaba milhões de vezes com ela e no fim a gente vê que tem um monte de lenço, um monte de coisa ali, então provavelmente eles não chegaram a focar em ter filho em si, mas foi só pra conexão, para eles curtirem o momento. E o específico de tudo isso é que a gente sabe que Baki em algum momento vai ter um filho com ela. E a criatura que sair dali, eu chamo de criatura porque é assim chamado todos os que são da família Rama, né? Depois que nasce e que se torna forte, é só de criatura mais forte. Então, a criatura ou humano que sair dali será um Rama, e será um Rama poderoso. Eu digo isso porque a própria Kozue é filha de um cara poderoso, Taizan Matsumoto, o cara parecia uma rocha. Então, temos a possibilidade de ter uma outra história, não sendo Baki, mas sendo o filho de Baki trilhando alguma coisa. Apesar que achar que o filho de Baki seria o protagonista, eu acho meio difícil. Porque Baki ele não liga para a luta, ele não liga para ser mais forte, ele só queria ser um pouquinho mais forte que o pai para poder dar uma lição no pai. Ele já fez isso, até porque a obra, ela para mim já deveria ter acabado, né? Ela não deveria continuar nessa trajetória de Baki, porque Baki não quer mais lutar com o pai. Baki já se livrou do trauma. Então pra que tem Baki? Pra poder a gente só ficar vendo luta e cada vez mais vai ficando mais vazio a obra em si, não é como antes, né? Quando chegou o Piccolo, quando chegou o próprio... a luta do pai com o filho, as partes de Oliva, tudo isso tinha toda aquela magia de superação para poder chegar no Yujiro. Agora não tem mais. E aí temos aí a questão de que pode haver um filho de Baki, mas esse filho de Baki, eu creio que ele, assim, na minha opinião, tá? O Baki não se importaria de ensinar o filho. O filho teria que ter o desejo por isso. Se houver um filho de Baki, ou ele nasceria com uma sede de sangue muito grande, ou ele seria um cuzão pra caramba. Ele seria mal pra caramba, e aí sim teria como ter uma história interessante, porque o Baki, eu não vejo o Baki querendo ensinar o filho, obrigando o filho a ser forte, assim como aconteceu com ele, até porque ele tem traumas, por conta disso ele não vai fazer a mesma coisa com o filho. O importante de tudo, que também a gente pode ver aí construindo alguma coisa interessante, é uma transformação, uma quebra de paradigma, um plot twist, que é um filho de Yujiro. Porque o Yujiro sempre está transando com todo mundo, fazendo filhos, espalhando semente, só que a gente só foi apresentado a 2. E a gente sabe que tem mais, o próprio Yujiro fala isso, só que a gente não teve essa apresentação. Então o Itagaki ele deixa muitas pontas soltas para o futuro. Esse filho pode aparecer até agora, tá? Nessas sagas atuais com o próprio Baki, mas também ele pode aparecer em algum momento no futuro para ser rival do filho do Baki, para ser rival do filho de Piccolo e muitas outras coisas. Por que tá falando isso? Tá parecendo tanto Boruto. Eu sei que tá parecendo, mas é aquela coisa, pessoal. Itagaki, pelo que dá a entender, ele não quer acabar a obra dele, ele quer continuar para sempre. Eu acho que ele só vai acabar quando ele morrer, aí pô, acabou, porque não pode mais escrever, morreu, então acabou. Eu acho que vai ser assim, porque se você parar pra pensar, o Itagaki começou agora a espalhar a obra dele para outros autores escreverem por ele. Ele vai dar o direcionamento, mas os outros é que fazem. Por exemplo, a Baki Gaiden Scarface é ele que escreve, tanto é que demora pra caramba pra sair, porque ele fica tanto fazendo a principal como também a Scarface. Só que aí outro que desenha, porque não tem condição dele desenhar. Aí você tem Hetsu Izakai. Quem desenha e quem escreve são outros caras. Mas tudo é ideia, tudo é uma coisa criada por Itagaki. Então você tem
ali, mesmo que seja cônigo, mas não seja do Itagaki, você tem ali ele delegando para várias pessoas. Você tem também Baki Gaiden Yuenshi, que é uma prequel. E mesmo sendo prequel, é mais uma extensão do universo de Itagaki, que não é escrito por ele. E por que não é escrito por ele? Porque quem está escrevendo é um cara que fez Garouden, o Baku Yamamakura. E quem desenha também não é ele. Então, o universo de Baki tá estendendo muito, estendendo pra caramba. Eu tô curtindo pra caramba essa estendida que se deu, principalmente Yuenshi. Porque Yuenshi, ele é uma obra que conta o passado, então a qualidade já vai ser boa, porque tá só melhorando a base do universo de Baki. E também gosto muito do Hetsu Izakai, porque por mais que seja fora do mundo de Baki e tal, é uma obra que é futuro, ela se passa no futuro, é pós-Baki ali. Você não tem mais Baki, acabou, agora é Hetsu. Então, como você tem Hetsu ali como algo do futuro, então, para acabar o Baki em si, vai demorar muito, porque se Hetsu Izakai fizer sucesso, só vai acabar, não sei Deus quando, não se sabe quando. Então, esses são meus pensamentos. Temos 3 formas aí de continuar o Baki principal, e ainda temos aquela questão, né? Os spin-offs que compõem esse universo de Baki, eles continuam. Inclusive temos um aí que é no futuro de Baki, ou pelo menos fora das amarras de Baki, que já se separado longe, mas ainda assim sendo canônico, ainda assim seguindo o Baki, que é Hetsu Izakai. Então o futuro de Baki já existe. Só que temos que saber como é que vai se desmembrar todas essas coisas que eu falei, todas essas obras que podem vir a aparecer, todas essas coisas que podem vir a acontecer. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. E não esquece de comentar a tua opinião. Tu acha mesmo que vai ter um futuro para Baki? Vamos ter um Baki Shippuden? É isso aí, pessoal. Valeu, falou, fui!